Moça, para! Você não bateu! Você não Para, bateu! para. Você não me bateu! Eu tô com minhas filhas dentro do carro! Você não bateu! Para, Solta! para, só. Me solta! Para, Você me não solta! Me solta! Mas você me bate à Me toa! solta, duas vezes. velho. 2 vezes você me bateu! Velho do Você me céu! bateu 2 vezes, seu canalha! 2 vezes! Solta, me Você me solta! levantou de manhã! Me filho. solta! Gente, Me solta! Não Me perde, solta. não perde a razão, não. Não perde sua razão. Me solta! Não. Ele é entregador. Ô, aqui, não perde. várias vezes! Ele já machucou várias vezes! Você já me machucou várias vezes! A câmera tá mostrando, Você não vai então. bater numa Me mulher! solta! Você não pode, Me pai. solta! Você tá me mordendo! Você me mordeu! Você deleta Não, claro que nunca! Cara, você não me bateu, você pega o delete, não! Nunca! Ele vai pagar! Você vai pagar! Você fez comigo! Isso, pega minha peruca aí. Sabe o que eu precisava? Pessoas educadas que não ferem, não machucam, que não chegam na casa do outro de manhã achando que é gente. Você tem educação e educação do que você fez comigo? Você viu o que você fez de manhã? Na hora que você foi ficar meu mal, você machucou meu pé, eu não falei nada com você. Você continuou. Sabe por que você continuou? Porque você não tem nada a perder. Você queria que eu fizesse o que eu fiz, que era sair de mim e dar um tapa em você. Você falou que não ia receber o nosso sangue. Você nunca tiraria do sério uma pessoa que você tivesse marcado ela por isso. Não tivesse perdido o pé dela por isso. Que ótimo, se conseguir uma testemunha, beleza, eu vou provar ali que você machucou meu pé antes. Isso, pega. Sabe o que você fez? Por favor, traga a polícia aqui agora, em nome de Jesus, no meu prédio. Por favor, agora. Agora. Você não encosta em mim! Não encosta em mim! Não encosta em mim! Não encosta em mim! Não! Você me bateu em mim. Moça, para! Você não bateu! Você não me Para, bateu! para. Você não me bateu! Eu tô com minhas filhas dentro do carro! Você não bateu! Solta! Para, só. Me solta! Para, Você me não solta, bateu. me solta. Mas você me bate à Me toa, solta, 2 vezes. velho. 2 vezes você me bateu! Velho do Você me céu! bateu 2 vezes, seu canalha! 2 vezes! Solta, me Você me solta! levantou de manhã, Me filho. solta! Gente, Me solta! Não Me perde, solta. não perde a razão, não. Não perde sua razão. Não. Ele é entregador. Aqui, não perde. várias vezes! Ele já machucou várias vezes! Você já me machucou várias vezes! A câmera tá mostrando, Você não vai então. bater numa Me mulher! solta! Você não pode, Me pai. solta! Você tá me mordendo! Você me mordeu! Você deleta Não, claro que nunca! Cara, você não me bateu, você pega o delete, não! Nunca! Sobre as lésbicas, tá? Que foi o meu caso, de ter a experiência. Uma ligação forçada, inexistente ou perturbadora com a mãe ou uma substituta da mãe disponível, ela resulta em uma necessidade de ligação segura. No caso, minha mãe sempre viajava, estava sempre envolvida com muitos problemas ao redor do meu pai, muitas coisas de trabalho. Então, eu vivi muito com empregada, com pessoas que me cuidavam, às vezes amigos da família, às vezes me deixavam no interior, né? Na casa de alguém que trabalhava com meu pai ali. E eu me lembro bem, cada vez que minha mãe entrava no carro e ia com meu pai, me deixava ali, isso resultava em mim uma insegurança muito grande. Vamos lá. Dificilmente uma criança fica com o pai e com a mãe 24 horas por dia. Sabe o que eu acho engraçado? É a experiência dessa mulher, dessa pastora,
que isso resultava em insegurança. Eu, como mulher lésbica, a minha mãe trabalhava sim, eu ficava com tios, ficava com minha avó, mas eu não tinha insegurança, porque minha mãe sempre voltava para casa, minha mãe tinha diálogo comigo, minha mãe era próxima de mim. Então isso não é desculpa para falar que a situação dela, que foi abandonada, sentiu o abandono pelo pai e pela mãe, aí por causa disso a coitadinha teve experiência homossexual. Quantas pessoas aí tiveram experiência e tiveram a mãe 24 horas presente? Tem casos e casos no Brasil, no mundo. Não pode basear numa só, na sua. Aperte os cintos para ouvir, porque eu vou falar de verdades que talvez vocês não estão preparados para ouvir. Verdade é que isso se assemelha a todos. A revolta do Filipe, como eu disse, é o próprio Deus. Da mesma forma o diabo trabalhou, porque o diabo não muda de tática. Ele fez a mesma coisa na vida da Érica. A revolta da Érica era com Deus, e mais, com a igreja, igualzinho com o Filipe. Por quê? Porque a mãe é evangélica. E a mãe expulsou de casa ela com 14, 15 anos por causa da pressão da igreja, que disse, você vai manter na sua casa essa, entre aspas, anomalia? Esse menino que pensa que é mulher e que vai acabar contaminando todo o seu lar? Então, Érica tomou ódio da igreja, porque a igreja foi, mais uma vez, a que fere, a responsável, quando, na verdade, talvez foi uma igreja despreparada para lidar com o tema. E, mais ainda, a mãe também estava despreparada, porque não sabia lidar com a situação. O cérebro que sofre o que a Erika Hilton sofreu, muito raramente vai ter uma vida normal, sem ter ou enxergar nos outros inimigos. Então, assim, o cérebro ele tenta lidar com a dor emocional de várias formas, mas a resposta muitas vezes é semelhante à dor física, que é o que ajuda a explicar por que a rejeição pode ser tão devastadora para alguém como ela. Então, assim, uma trajetória fantástica, realmente, viveu desafios significativos, porque superou abandono, marginalização. Isso tem um grande impacto na maneira como ela se comporta, reage. A ciência explica isso como defesa emocional com base num trauma gerado tanto na infância, quanto na adolescência, quanto na fase de jovem adulto. Mas a neurociência e a psicologia explicam muito bem. Uma pessoa que experimenta repetidas rejeições, ou rejeições feitas por vários níveis de grupos ideológicos, especialmente numa fase que é formativa da vida. O cérebro começa a construir defesas emocionais e cognitivas que literalmente a pessoa vai viver agindo na defensiva. Hipersensibilidade, ela se sente ameaçada o tempo todo, sofreu discriminação de todo tipo. E ela tinha crescido no ambiente religioso. Olha só, isoladamente esses fatores já são por si só considerados altamente traumáticos do ponto de vista psicológico. Mas o mais interessante é que a neurociência fala isso de forma geral, não diagnóstica, que quando uma pessoa é rejeitada pela família, é excluída de rua, se ela sofre qualquer tipo de violência verbal ou simbólica, que é associada às vezes até à religião, isso causa trauma relacional, dificuldade de confiar em instituições ou grupos que representem figuras de autoridade e moralidade. Gente, isso é sério. Isso causa também no ser a hipervigilância. É um estado constante de defesa. Não é uma postura firme, direta, combativa, não. É um estado de guerra, mecanismo de proteção constante. 14 para 15 anos, ela, por conta da identidade de gênero, começa a morar nas ruas. E aí ela começou a sobreviver através do trabalho sexual por muitos e muitos anos. Então, assim, ainda criança, porque com 14, 15 anos, ainda é criança. Consideramos a mente, o córtex pré-frontal, tudo infantil. Sabe o que acontece? Ela começa a experimentar medo terrível. Aqueles que tinham que proteger não protegeram. Frio, fome, prostituição.
perigo de morte, rejeição, abandono, tristeza, solidão, riscos de milhares de doenças, ameaças. E aí, literalmente, vem a revolta maior. Como que, depois desse período difícil, ela sobreviveria? E como a própria igreja... Eu não sei se vocês conhecem um vídeo que eu fiz sobre o pastor Felipe, que também é trans e casado com outro homem, e é pastor em uma igreja chamada Inclusiva. Se você não conhece, vou colocar o link desse vídeo aqui embaixo para vocês. Vocês que estão vivendo no segundo casamento e o seu primeiro cônjuge está vivo, vocês têm que sair do segundo casamento, ou voltar para o primeiro, ou ficar sozinho. Aí você vai garantir a salvação. Mas se você morrer casado pela segunda vez, está em adultério, e a Bíblia diz, nenhum adúltero entrará no reino de Deus. Pronto, é a lei de Deus. Não vai mudar porque fulano foi traído, porque não deu certo. Não tem isso aí para Deus não. A lei dele é assim, até que a morte separe. Após divórcio nos Estados Unidos, pastora Renata Vieira é alvo de rumores de novo relacionamento. Sexto casamento à vista? Após confirmar em 2025 o fim do casamento com o pastor Joe Souza nos Estados Unidos, a pastora Renata Vieira pode estar iniciando um novo relacionamento. Na ocasião em que informou estar em processo de divórcio, o Fuxico Gospel teve acesso a imagens em que Renata aparecia com marcas de agressão. A pastora confirmou a autenticidade do material e, posteriormente, detalhou publicamente as circunstâncias dos ferimentos. Procurado pela reportagem anterior, Joe Souza, apontado como o último marido de Renata Vieira, não havia se manifestado até a atualização do texto. De acordo com a apuração, nos bastidores a informação é tratada como a possibilidade de um novo vínculo afetivo, que, se confirmado e formalizado, poderia encaminhar a pastora para o sexto casamento. Até o momento, porém, Renata Vieira não confirmou publicamente nem o suposto relacionamento, nem a hipótese de uma nova união. Correções. Encontrou um erro? Fale com a redação. contato@ufuxicogospel.com.br. Fique sempre bem informado em nossas redes, @Rádio Gospel HD. Ela vai provar que existe pastora na Bíblia. Olha o versículo que ela vai usar. Presta atenção aqui, ó. Um pastor entrou aqui dizendo que não tem pastora na Bíblia. Tem. Eu vou deixar aqui para você e vou explicar. Gênesis, capítulo 29, versículo 9, vai falar de Jacó e Raquel. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Entendeu? Bom que a sabedoria do Espírito esteja comigo nessa resposta. Pastora Regiane, acho que é o nome dela, né? A senhora se equivocou aqui, tá? O livro de Gênesis, capítulo 29, menciona uma mulher que cuidava de animais. Era chamado como pastora antigamente. O pastorado feminino, pela Bíblia, ministerial, não existe. E a senhora fica um pouco chateada, meio que a sua face demonstra isso, como um ato de arrogância, querer responder a alguém, provando uma coisa que a Bíblia não diz. A Bíblia fala de uma mulher responsável por cuidar dos animais no campo. É essa que vai dar a pastagem, é essa que vai dar o banho, é essa que vai dar o alimento, cuidar, tirar carrapatos, colocar, né, o óleo na narina das ovelhas para que o bicho não entre, a mosca não entre e não coloque os ovos dentro do cérebro do animal, que muitos sabem muito bem aqui que quando o animal entra, né, aqui pela narina, ele entra pelo cérebro, começa a comer o cérebro, então ele começa a se debater. Então os pastores e pastoras de animais faziam isso. Mas em nenhum momento a Bíblia fala que é ministerial. Ou seja, uma pessoa que vai liderar o rebanho de Cristo. A senhora se equivocou aqui, tá? Me perdoe, mas a senhora se equivocou. Agora a senhora leia, né, a Bíblia, interprete ela direito. Porque a senhora passou vergonha. Ah, a senhora é pastora? Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a Bíblia não vai mudar por causa da senhora, tá? Questão de interpretação de texto, você não pode ferir os preceitos bíblicos, não, tá? O que está escrito tem que continuar o que está escrito.
Nós respeitamos algumas mulheres que têm alguns cargos ministeriais dentro da igreja, respeitamos. Agora, estar à frente de um ministério dizendo que é pastora não é bíblico, tá? A mulher foi chamada para estar ao lado do homem. O homem lidera, a mulher está ao lado ajudando como adjuntora, ajudadora. Agora, pastora não, tá? Me perdoe, irmã, mas na Bíblia a senhora menciona aí, não tem nada a ver. Era pastora de animais, de rebanho e não de pessoas, tá? Qual a opinião de vocês aí? Cantora Fernanda Brum entra no mistério de uma forma diferente e recebe críticas nas redes sociais. O mistério da pipa avoada. Ela estaria passando o cerol no diabo. Sim, ela cortou ele puxando e o fez voar para bem longe dali. Aí quando vê a pipa voar, taca a marimba, não é possível. Mas olha que coisa estranha que ela faz no final. Sim, ela trapaceou. A cantora e pastora cheirando a pum, simplesmente amarrou uma pedra numa linha e tacou na pipa do diabo. Mas o importante é que Satanás perdeu mais uma batalha. Entretanto, muitos dizem que isso é uma heresia praticada no altar e que ela deveria ser disciplinada por fazer esse tipo de chocarrice. Mas e você, o que acha disso? Acha certo ou errado essa brincadeiras na casa do Senhor? Responda nos comentários.